Então vamos à aula de meio ambiente, falando sobre meio ambiente e trânsito. Qual seria o objetivo da aula de meio ambiente? É a preservação e a qualidade da vida de todos os seres que habitam o planeta. Por isso é necessário viver em um ambiente seguro e saudável. Construir e conservar esse ambiente para nele viver em harmonia com outras pessoas, outros seres, também com o trânsito e o meio ambiente. Para que haja integração entre trânsito e meio ambiente, é muito importante o desenvolvimento de procedimentos ambientais, como humanização no trânsito, que levem à observação e ao registro dos elementos que compõem o meio ambiente, possibilitando diagnosticar os problemas causados pelo comportamento inadequado do ser humano no ambiente urbano e rural, apontando medidas práticas para a solução dos problemas diagnosticados. Aí aqui vai falar sobre alguns órgãos ambientais. Vem o que vai ser mais falado na nossa aula, ou até mesmo o órgão que vai estar fiscalizando o meio ambiente no trânsito, é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão que determina limite de emissão de gases, fumaças, ruídos dos veículos automotores. Agora, qual o problema causado entre trânsito e meio ambiente? Por exemplo, poluição atmosférica, visual. Tem cidades aqui no nosso Brasil que à tarde você não sabe se está nublado ou se é poluição. Por exemplo, São Paulo, né? Tem uma parte ali que é muita fumaça. Então isso vai trazer problemas relacionados ao meio ambiente. E a nossa qualidade de vida, a nossa saúde também vai diminuindo. Vocês lembram da época que surgiu a humanidade? O homem, o primeiro homem? Vocês devem lembrar, vocês estudaram, porra, né? Não é que vocês lembram e vivenciou, porra. Vocês estudaram, com certeza isso. Tenho certeza que vocês passaram Não, aí não, porra. Aí é uma caveira, né? Não, eu digo assim, vocês lembram, sim, porque vocês estudaram isso na escola, pô, antes de vir pra cá, né? Infelizmente, não teve aprender essa teoria aí. Não teve aula de história? Pô, maneirão, né? Aula de história, infelizmente, é coisa boa, cara, é cultura. Isso daí é bom pra caramba, rapaz. Não, digo essa teoria do Darwin, né? Da evolução do homem. Mas segundo... É ciência, né? Ciência, história, biologia, um monte de coisas que vai estar falando sobre a mesma coisa. Até aqui na autoescola, pô. Dizem que são evoluídos pelos macacos. Eu não acho isso, não. Eu não acho que enviamos do macaco. Não, isso é o que a ciência diz, né? Mas eu sei que não é. Eu sei que não é. A pesquisa que ele fala que ele mentiu para focar mais na pesquisa que ele estava fazendo. Agora, tem registros dentro de um livro, de uma biblioteca chamada Bíblia. Tem pessoas que acreditam nos relatos que estão ali, tem outras que não acreditam, né? Mas segundo os relatos desse livro histórico, né? Esse livro ele não é só histórico, não. Ele é poético, tem um monte de linguagem. Isso aí, que foi traduzido, né? Do grego. Ali diz que o primeiro homem que viveu, ele viveu 930 anos. Adão. Aí depois teve um outro que viveu bastante tempo também, Matusalém. Ou seja, de lá para cá, a qualidade de vida do homem só foi diminuindo. Como assim, Edmilson? Olha só, o homem ele vivia muitos anos. Noé, imagina quantos anos Noé viveu. Hoje vocês conseguem viver até 100 anos? Muito raro. Se conseguir, vai estar tomando um monte de remédio. Não existe uma pessoa que de forma saudável consiga viver 100 anos.
O que isso tem a ver com o meio ambiente, Edmilson? Tem muito a ver, pô. Ué, se não fosse o homem se destruindo, estaríamos vivendo quase 1000 anos, 900 e poucos anos, né? Vocês não... Alimentação, A nossa meio ambiente. Isso aí, tudo está relacionado. Por exemplo, você mencionou a alimentação. O frango. Quem gosta daquele frango que é de padaria, rodando naquele espeto? Seja sincero. É uma delícia, meu irmão. Aí aquilo ali é muito gostoso, né? Só que até mesmo o sabor daquele frango de padaria com o frango que se for criar em quintal é diferente. Vocês já notaram? A carne é mais dura, né, do frango de quintal. E até mesmo aquele frango de padaria, ele não tem nem 45 dias e já está pronto para baixo. Daqui 40 dias tu comendo. O frango de quintal é 6 meses para tu comer o frango. Notaram? Então, Tá cheio de hormônio. Tá é cheio uma... de... E será que esse hormônio, esse processo de aceleração para que a carne venha estar pronto para abate, não vai fazer mal à nossa saúde? Eu não só quero mencionar o frango, não. É muitos outros alimentos que nós temos Até as comendo. verduras, vegetais, frutas, está tudo geneticamente modificado, praticamente. E será que isso não vai fazer mal à nossa saúde? Salsicha. Afeta. Salsicha? Não sabe nem de que é feito salsicha, né? Pô, eu vou te falar, todo final de semana lá em casa a gente arrebenta no cachorro quente. É uma delícia, meu irmão. Evita isso. Pô, a gente não sabe, talvez tenha até bico de passarinho ali de outro nugget. Deve ter bico de passarinho, pena. Não sabe do que é feita aquela massa, os restos, né? Ou seja, isso vai prejudicar muito a nossa saúde. E é por isso que a qualidade de vida do homem tem só diminuindo. Aí falamos do salgadinho, né? Daquele nugget, é frito, não é frito? Quem vai começar aquilo ali assado? Não tem nem graça, né? Tem que ser fritinho. Imagina, aquela gordura no nosso organismo. Por dentro daquela carne é toda mole. Mesmo tu fritando por fora é crocante, mas por dentro daquela massa. Mas é gostoso. Cara, mas é gostoso demais. É gostoso, meu pô. Bota um pouquinho de pimenta, uma cervejinha do lado ali, né? Uma cervejinha, uma pimentinha, brinco, arrebento, né? Então o homem só vai, ó, se prejudicando. Eu falei até sobre a cerveja, né? A bebida alcoólica também faz um mal danado à saúde, se você não beber com moderação. A gente temos que saber que a nossa saúde vale muito, sabe por quê? Depois que você para, o que adianta o homem, a mulher, ter um corpo perfeito, unhas pintadas, o cara já fez a barba, tá lá modeladão, pá, e não ter saúde? Adianta ter um belo carro e não poder conduzir? Adianta ter uma bela cama e não ter o sono? Adianta o homem ter muito dinheiro, mas não ter como você gastar, porque você não tem saúde? Meio ambiente fala sobre isso? Fala sim, pô. Por exemplo, o óleo que você acabou de fritar, aquele salgadinho, aquele nugget, jogar na pia, vai ter 2 trabalhos. Primeiro, desengordurar a pia todinho. Depois, aquela caixa de gordura vai criar uma crosta. O infarto agudo no miocárdio, o colesterol alto, é proveniente ao homem se alimentar mal, com muito óleo, né? Isso vai fazer muito estrago na nossa saúde. Por exemplo, o meio ambiente ele fala sobre o quê? Você plantar coisas boas hoje para amanhã as próximas gerações se beneficiar. Quem conhece a fruta chamada tamarindo? Tem até uma bala azeda, né? Boa, né? Show, caraca. A tamarindo, se você plantar de semente, para dar o primeiro fruto, mais de 100 anos. Se você hoje usufruiu da fruta tamarindo, significa que alguém plantou anteriormente pensando em você. Dificilmente a pessoa que planta tamarindo hoje vai conseguir colher. A criança com 1 ano de idade não vai fazer uma plantação de tamarindo, vai? Anteriormente a gente não falamos sobre a pessoa que não consegue chegar à idade de 100 anos? Qual é a faixa etária hoje de idade do homem?
80. 80 e vou te falar. 80 já. Mas vocês já notaram que ninguém quer morrer? Pode estar com 80 anos, não quer viver, está lutando ali porque não faz parte do nosso propósito original, né, mano? Ninguém quer, você quer, porra. Mas aí é aquilo. Você planta e colhe, exceto tamarino. Se você plantar coisas boas hoje, você vai colher coisas boas amanhã, né? Já que é assim, então, fiquei sabendo que tamarino não dá, então para me colher, então não vou plantar. Pô, mas alguém pensou em você, meu amigo. Por que você não vai fazer isso? Se você poluir muito, você vai ter problemas para as próximas gerações. Seus filhos, o filho dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. E assim vai ir, né? O homem ele é tão ganancioso que ele só pensa no dia de hoje. Sabia disso? Por exemplo, aquela parte da Costa Verde, aquelas praias que tem ali. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que aquilo ali é uma coisa maravilhosa, não só pelos mares, pelas vegetações também. Quem já foi lá sabe, né? Mangaratiba, aquelas... É uma área muito linda, né? É agradável você estar ali perante aquela natureza. Te faz bem, você volta dali para esse agitamento urbano renovado. Eu não sei vocês, eu quando vou lá, eu saio dali renovado, não é? Só que o homem ele é tão ganancioso que ele polui até o espaço, o homem polui tudo. Eu não quero mais esses satélites deixam merda para ele. Né? Será que isso não vai dar problemas futuros também? Ou até mesmo alguma outra pessoa que for no espaço ter um choque com esse objeto que não é mais utilizado. O homem ele poluiu a praia. Tu dá um mergulho ali naquelas praias de Muriqui, Itacuruçá, pode ir pro bloco de carnaval que tá cheio de purpurina. E não sai da pele fácil não, tá? Tu pode tomar vários banhos, passar sabonete. Já vai brilhando. Já vai brilhando. Aí, quem gosta de peixe? Quem gosta de peixe? Eu gosto muito. Será que você vai na peixaria e pergunta, de onde é esse peixe? Não pergunta. E mesmo se perguntar, e se o peixe é daquela região, será que isso não pode prejudicar a saúde? Não sei. O Ministério da Saúde fala que não, Edmilson. Claro, pô. Se ele falar que a carne bovina está contaminada, quem é que compraria carne bovina contaminada? Então vai ter uma queda muito grande naquele produto. Por esse motivo que não é feito certos procedimentos. Então, o meio ambiente fala sobre os incêndios devastadores. O motorista aqui, ó, aí, eu vi um cara fumando que deu até pena, mano. Ele faz assim, ó. Parecia que tava comendo aquela fumaça. O prazer dele de fumar era muito grande. Magrinho, coitado. Quando eu trabalhava comigo, ele sofreu de abstinência. Uma vez que à noite, depois do domingo, ele fumava 2 carteiras na noite. Ele acendia um com o outro assim. Acabava de falar que você falava com ele, quando para de fumar um pouco, era uma briga que tu tava. Não consegue, né? Eu também, eu fumava muito também. Eu fumei muita coisa, né? Pouca não. Fumava pra caramba. Graças a Deus consegui parar. Como que você conseguiu parar? Eu determinei, meu amigo. Eu consigo. Se eu nasci assim, eu parei, consegui. Chupava uma bala quando eu tinha vontade de fumar. Agora, o que isso quer dizer? O camarada fuma dirigindo, já não pode. Além disso, vai lá e despreza aquela pituquinha de cigarro na vegetação desidratada, que é a palha, o mato que está seco. O triângulo do fogo diz o seguinte: para ter incêndio, preciso de calor, combustível e oxigênio. Então, esses 3 elementos eu já tenho através dessa pituca de cigarro. Largados e pelados, quem já viu? Porra, maneirão, mano. É muito maneiro aquilo ali. O cara pega uma varetinha assim, ó, aí faz um arco, né? Aí o bagulho faz uma brasinha pequenininha, ele bota uma palha, o bagulho pega fogo. Muito maneiro. Você vai ter um incêndio por conta desse pituquinho de cigarro que você jogou através dessa brasa. Ou até mesmo 5 anos para se decompor na natureza, um filtro do cigarro. O camarada sabe que não pode dirigir segurando qualquer outro objeto. Tem a imagem aí, o camarada está segurando, sabe o que? Uma garrafa de cerveja dirigindo.
Aí vai, acaba de beber, despreza lá na vegetação desidratada também. O mato, o calor muito intenso, juntamente com essa garrafa, vai fazer uma fagulha através dos raios ultravioletas que vai centelhar e vai ter um calor excessivo na palha e vai acontecer um incêndio. Sem contar que 1 milhão de anos para se decompor uma garrafa de vidro na natureza. É muito tempo, né? Sem contar também que pode ter foco de mosquito através da garrafa, do pneu que é desprezado em um local de terreno baldio. O pneu não tem prazo para se decompor. O resto da vida da humanidade vai ter o pneu lá para atrapalhar a nossa vida. Sem contar que ainda também é um foco de mosquito, né? E as enchentes, que são algo que é difícil a prefeitura controlar. A prefeitura vai lá e faz o serviço de limpeza urbana. Aí o homem vai lá e suja. Todos aqui, todos sabem que não pode jogar lixo nas ruas. Pô, sabe e joga. Por quê? Falta de educação. Faz isso propositalmente. Discretamente vai lá e despreza um pedacinho de papel. Aí o que acontece? O local é baixo. Verão. Vem as grandes tempestades. Lava toda a parte do canteiro da rua, perto da guia da calçada, que joga todo o lixo para as galerias de águas pluviais. As galerias sobrecarregadas não suportam o acúmulo de lixo com a quantidade muito expressiva de água e acontece o quê? Transborda tudo. Aí os ratos, por sua vez, urinam na água. O homem passando próximo a um local alagado com a urina, existe uma bactéria na urina do rato que transmite leptospirose. Pô, será que foi Deus que castigou a humanidade com aquela chuva? Não, o homem que se prejudicou por conta da má educação, da falta de educação do mesmo, né? E morte de animais silvestres também, por excesso de velocidade. Às vezes o condutor faz descaso por conta disso e acaba se envolvendo num acidente com um animal. Já viram aquele filme chamado Um Contratempo? Filmaço, muito show, muito bom filme, pode ver com a família. Um Contratempo. Esse filme relata o que? Um casal, né, que tinha uma vida, ambos, extraconjugal. Estava o homem a viagem para negócio e a mulher também, e se encontraram. E o que aconteceu? Na volta para casa, se envolveram num acidente. Um veado entrou na frente do carro e ele atropelou o veado e se encontrou com outro veículo que vinha em sentido oposto. O rapaz que sofreu o acidente ficou desacordado no carro. Qual foi o motivo para eles esconder, ocultarem essa vida extraconjugal? Se livrar do carro com o garoto dentro. O garoto ainda estava vivo. Jogaram o carro do garoto num lago. Pô, deu maior problema. Filmaço. Tá? Pode ver, depois vocês vão gostar muito. Então, por conta desse animal, aconteceu esse acidente e deu um pandemônio no filme. Vocês vão ver, vocês vão gostar, vão falar. Tá? Então, excesso de velocidade. Aí o camarada passa numa área rural, tem uma serpente atravessando a via e ele é uma cobra, vou atropelar, passar na cabeça. Só que ele tem que entender o seguinte: através daquela serpente, do veneno daquela serpente. Pisa na cabeça da serpente. Né? Pisa na cabeça da serpente. Isso daí é uma linguagem usada por crianças religiosas da cristandade, falando sobre o demônio. Vamos pisar na cabeça do demônio. Aí a cobra é o demônio. A cobra, a serpente é um animal, não tem nada, é só um símbolo, né, do cristianismo. Passa em cima da serpente, aí mata o animal. Aí diminui aquela espécie, né? Aí você vai fazer uma trilha, passa naquela região, uma serpente daquela espécie, vai lá, ó, pica, causa um acidente, né?
O soro, para combater o veneno daquela serpente, é a mesma espécie que é extraída daquele veneno para fazer o soro. Não tem. Por conta de quê? Não ter muita espécie, né? E aí acaba prejudicando. Sem contar que os anticoagulantes também são feitos através de veneno de cobra, com soro, tá? Então, para que vai matar um animal? Se você não é capaz de dar vida a uma cobra, não mata. Se você não é capaz de dar vida a um outro bicho, por que eu vou matar? Exceto se for para se alimentar, né? Vou matar aquela galinha que eu criei para... Ou em defesa. Isso aí, em razão de legítima defesa. Tá na mata, vem um leão, vai te matar. Tá com a espingarda, toma, ele quer teu. Agora, se você não vai se defender, se é por ruindade, crueldade, teve uma ocorrência, alguns anos atrás, no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Colocaram arroz de comer mesmo, com um monte de chumbinho. Os pombos, caraca, meu irmão, matou muito pombo. Isso deu um problema, passou na televisão, achou as pessoas que foram os culpados, prenderam. Existe lei para proteger os animais. Eu atropelei um cachorro, tem que prestar socorro. Passei uma vergonha uma vez lá no centro da cidade. Tava eu comendo uns biscoitinhos torcida. Tô vendo a porra dois pombinhos assim comendo. Eu falei, pô, só tem isso uma vez para ele. Rapaz, que acontece da marquise, vocês fizeram assim, ó. Avança, é mesmo. Rapaz, eu tive que sair assim, cheio de vergonha. Caraca, só tinha dois aqui, os outros assim da marquise eu não vi. Quando eu joguei assim, os dois. Fechou. Eles vêm mesmo. Vem pegando. Sem contar que o pombo ele dá doença. Vem muito, falei, caralho. O pombo ele dá doença. Meningite, várias doenças. Aí tem gente que tem um pavor daquele bicho ali. Pra mim, deixa ele lá no canto dele. Eu vou matar o bicho porque ele é doença? Na ferrovia também, qualquer animal atropelado dá um problema danado. Dá, né? Porque tem lei que protege eles, né? O maquinista tem que sair direto lá para a central, que é o centro de controle, tem que fazer vapor. Não pode ir para casa não, tem que ir para lá fazer vapor, 30 mãos, né? O pessoal coloca animal na linha, geralmente vaca, né? Atropelar para eles pegar a carne. Né? Aí o problema é quando atropela animal de gente que não pode ir. Apontar uma arma pra cara, mandando a gente ficar ajoelhado. É mesmo. A gente foi trabalhar lá no ramal de Caxias e Estreita. O cavalo do cara atravessou, mano, na frente do dogzinho. Só escutou um barulho, bum! E aquele fedor. Eu falei, ué, mano, tu atropelou o animal aí. Aí a gente voltou pra olhar, cadê o animal? O cavalo já tava todo embolado. Já viu os caras apontando a mão, atropelou o cavalo do cara, ele deu uma merda, meu Deus, até a gente explicar que tava escuro, que a gente não viu. A gente saiu de lá 8 horas da manhã. Assim, porque o segurança foi lá, conversou e o que ele fez. E mesmo assim, se atropelar um animal de grande porte, pode machucar outras pessoas. Deus nos livre. A gente de carro atropelar um cavalo. Já era, meu amigo. É a velocidade do seu carro com mais a soma do peso do animal. Isso é, se você conseguir arremessar o animal, tem que agradecer a Deus. O carro foi muito bravo. Não, eu passava um vídeo que um motorista ele arremessou um cavalo, arremessou longe. Buf. Mas ele se machucou. O carro do Batman. Não, depois eu vou te mostrar o vídeo. Depois eu vou te mostrar. O camarada arremessou mesmo o cavalo, lá na Avenida Brasil, altura de Guadalupe. Agora, quando ele cai em cima do carro, meu amigo, é brabo, hein? Tá? É complicado. Então, o meio ambiente fala sobre isso. O papel para se decompor na natureza, de 3 a 6 meses, a caixa de papelão, no mínimo 6 meses, filtro de cigarro, 5 anos, a lata de cerveja, mais de 100 anos, a garrafa plástica, mais de 100 anos, o pneu, tempo indeterminado, o vidro, 1 milhão de anos, o chiclete, 5 anos, e a fralda descartável, 600 anos. Muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então é por isso que a gente não pode jogar em qualquer local.
Hoje a nossa cidade, Rio de Janeiro, está muito poluída e contaminada com muito lixo, não está? E tem aqueles catadores de reciclagem que fazem uma limpeza urbana. Você sabia que aqueles camaradas ali, eles deviam ter uma remuneração do Estado? Porque eles fazem, pô, a limpeza urbana assim, né? Às vezes é desprezado por muitos na sociedade. Eu lá em casa eu tenho minha coleta seletiva que eu dou, né? Para um, para outro, porque eu sei que eles são pessoas que dependem daquilo ali, às vezes, até mesmo para sobreviverem, né? Sem contar que tu diminui bastante o seu lixo. Garrafa plástica, lata de cerveja, enfim. Tem um doidinho no trem que faz isso toda hora. Oi? O cara no trem. É? Só passa todos os lixos pegando. Garrafinha plástica, copo de guaracã. Tem uns que ficam na linha também. Aí ontem deu um não. Foi? Atropelado? Ele ficou preso no trem na plataforma, lá em Madureira. Morreu. Aí ele ficou preso, aí o braço dele veio aqui pra trás, mano. Aí ele ficou agonizando, falando, aí depois Uma pessoa. Minha amiga tava nesse trem, ela postou no coisa, Não é fácil não. O trem parou do nada, quando foi ver, matou um Era o cara. cara catando Reciclagem. Eu entendi. Pô, complicado, né? Muito difícil. Mas é basicamente isso daí. Até o óleo que a gente frita as coisas, anteriormente eu não falei de jogar na pia, não pode. Pega, espera esfriar, bota um funil, despreza numa garrafa PET, tampa e deixa guardado. Tem mais óleo? Fritou o peixe. Pô, óleo de peixe não tem como reaproveitar em nada. Vai desprezar nessa garrafa. Encheu, tampou, dá para eles. Eles vão vender. Tem empresas, ou até vocês mesmos, com soda cáustica, misturando com óleo, tu faz sabão em barra e fica bom pra caramba. Minha avó lá em Minas fazia isso. Faz. Então, para você ver. Então, tudo é reaproveitado. O óleo não mistura na água. Já pensou? Se você joga o óleo e vai lá para os rios, contamina, polui. Sem contar que nós precisamos da água dos rios para beber, para utilizar. É delas que é tratada, né? E a gente reutiliza. E também tem a poluição que não é poluição física. Qual seria essa poluição? Que não é física. CO2? Sonora. Pô, imagina o camarada utilizar a buzina o tempo todo de forma sucessiva. Não atrapalha, não estressa, dá dor de cabeça, não aborrece. Pois é. Então a gente temos que fazer o quê? Utilizar buzina somente para advertir pedestres, ciclistas de formas breves. Existe em alguns lugares a placa que é proibido utilizar buzina. Próximo ao hospital, a fora, a delegacia, a serviços públicos, né? Mesmo sem aquela placa, o uso da buzina somente de formas breves, para advertir alguém, tá bom? Não para perturbação do sossego público. Tem muitas pessoas que botam som em casa alto, aí não pensa no que? No vizinho que precisa de dormir para no outro dia trabalhar. Isso é falta de educação, falta de respeito, e também existe lei para o sossego público. Não existe horários específicos para isso. O mundo ele funciona 24 horas. Enquanto nós aqui estamos dormindo, tem outras pessoas acordadas fazendo algo para nos beneficiar. Eu não preciso de ninguém. O homem que pensa assim é pobre de espírito. Ele não entende que ele precisa de muitas outras pessoas. O orgulho, a soberba, às vezes faz a pessoa pensar assim. Por exemplo, a cadeira que vocês estão sentados, será que o mesmo fabricante do ferro foi o do plástico? Foi o da tinta? Foi o do parafuso? Um precisa do outro, foi da borracha? Enfim, notaram? Um precisa do outro. Uma fábrica vai precisar da outra para ajudar. E assim na nossa vida como um todo, tá? Alguma pergunta, dúvida para
estávamos tirando aqui com relação à aula de meio ambiente? Não? Só achei esse estudo desse livro aí, 1 milhão de anos para ter comprado muita coisa. É muita coisa. 1 milhão de anos é muita coisa. Mas é isso daí. São os estudos feitos, né?